aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que permanece rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Hoje à noite eu quero pregar sobre rebelde contra o Filho, baseado neste versículo. Vamos orar. Querido Pai, mais uma oportunidade que temos recebido de tuas mãos para que possa pregar tua palavra. E hoje à noite, cumpre, ó Pai, a glória da palavra nos corações, aqui na igreja e em todo lugar onde ela for espalhada. Que tu sejas glorificado, que eu possa pregar com teu poder, com tua graça, e tu farás, Senhor, a obra que é tua em operar tua palavra nos corações. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar, irmãos. Rebelde contra o Filho. Eu creio que esse versículo aqui é muito rico, irmãos. Porque a ênfase que Jesus dá aqui neste texto sobre vida e morte é impressionante. O que ele fala aqui a respeito dos salvos e dos não salvos. E é impressionante também que ele simplifica tudo a respeito dos não salvos como rebeldes contra o Filho. Eu acho importante isso, que nós descubramos o que significa aquilo que Jesus diz aqui, rebeldes contra o Filho. Nossas almas, irmãos, nós temos que cuidar. Hoje, o que mais vemos na esfera evangélica é a ausência de cuidado, de exame próprio da sua própria vida. Ninguém quer isso. Todo mundo quer sentir Deus, mas ninguém quer examinar a sua vida à luz da palavra de Deus. Nós não queremos que o médico da alma faça um check-up em nossas próprias almas. Mas a Bíblia tem esse objetivo. Ela quer falar aos nossos corações. E ela invade a nossa vida, nossa casa interna lá dentro. Então, queridos, eu sei que nossas maldades ficam encobertas pelas muralhas erguidas por nós mesmos contra Deus. E minha expectativa é que vocês não tenham medo da palavra de Deus. Encare-a, porque ela vai descobrir tudo para o seu bem eterno. Venha com temor. Venha assim como que, com os braços erguidos. Pode me examinar. Assim como alguém faz quando a polícia vem investigar se ele tem armas, o que é que tem de errado nele. Que nós façamos isto com respeito à palavra de Deus. E, a meu ver, não tem uma verdade tão assustadora como esta. Quando Deus diz que o homem não salvo, ele é rebelde contra o Filho. Não está falando que é rebelde contra a igreja, nem contra outra igreja, nem contra esta igreja. Ele é rebelde contra o Filho. Pronto. Está bem definida a coisa. Você pode estar numa igreja. Você pode estar gostando da igreja. Você pode estar convivendo bem com a igreja. Mas no coração é rebelde contra o Filho. E precisamos descobrir isso. E quem faz isso? É a própria palavra de Deus. E antes de entrar no texto mesmo, eu quero mostrar
o que significa estar numa situação de rebeldia contra o filho. Porque por mais que eu pregue, o rebelde, ele busca justificativas. Ele vai aqui e ali dizendo, não é bem assim. Eu não sou tão rebelde. Eu não sou tão pecador assim. Os homens sempre estão procurando justificar-se perante Deus. Mas notem, o termo rebelde aqui, foi traduzido por rebelde, traz a ideia de um ouvido tapado, de uma pessoa que não consegue ouvir. É como morto. Você pode gritar para o morto. Morre um senhor, a esposa grita, chama, vem, ele não vai ouvir. O homem rebelde em relação a Deus é assim também. Ora, ele não tem vida. Ele tem vida natural, mas não vida espiritual. Ele tem ouvidos para ouvir aqui, mas não para ouvir a voz de Deus. Então, queridos, é isso que a Bíblia fala. Olhando do lado contrário, o não rebelde é exatamente aquele que ouve. Quem ouve a voz do Filho, quem ouve a voz do Pai, tem a vida eterna. Notem como a Bíblia está falando. Um tem o ouvido aberto, outro tem o ouvido tapado. Está indicando uma coisa terrível no viver. Também dá a ideia de um coração não somente endurecido. Quando o coração é endurecido, o ouvido a mente é tapada, todo ser é completamente fechado para Deus. A porta da alma para Deus é o ouvido. Se o ouvido estiver fechado, nada entra. Vamos então adiante. Devemos estar certos de que não há nada em nós que seja rebeldia contra o Filho. Porque não há esperança nesta vida, nem na eternidade fora dele. Deus não tem uma resposta para ninguém, a não ser em Jesus. Crê no Filho. Crê no Filho. Não tem pastor, não tem igreja, não tem doutrina nenhuma que possa socorrer o crente, o homem. Só o Filho. Primeira lição que temos aqui. Tratarei sobre claro e confesso viver de um rebelde. Porque o texto diz rebelde. Como é que os homens e mulheres mostram o estado de rebeldia? Aparentemente nós não vemos. Mas quando nós investigamos as Escrituras, bem com exame bem claro, bem honesto, invadimos o território santo e compreendemos a palavra de Deus, nós percebemos quais são as maneiras que os homens e mulheres manifestam rebeldia contra Deus. Em primeiro lugar, homens e mulheres mostram uma rebeldia bem manifesta contra o Filho pelos caminhos tortuosos. Nem todos os homens mostram a vida torta pelos caminhos. A Bíblia mostra que ele revela pelos pensamentos também. Caminho e pensamento. Alguns não têm a marca da besta na mão direita, mas tem na testa. E aí que está. Os animais imundos para Deus era aquele que não tinha ou não tem, conforme a Bíblia ensina em Levítico, não rumina e nem tem a pata fendida, né? O casco fendido. Alguns não têm.
ou tem o casco fendido, mas não rumina. Alguns ruminam, mas não tem o casco fendido. Está vendo aí a diferença? Nos pés ou então na boca. Como essas pessoas mostram que têm um caminho rebelde? Seus caminhos comprovam que odeiam a Deus e que querem andar assim. O mundo está cheio de homens e mulheres rebeldes. Eles enfeitam o mundo. Eles estão em todas as classes deste mundo. Ricas, na política, na classe pobre, no meio do cinema, em todas as áreas. Você encontra milhões e milhões de rebeldes contra o Filho. Eles não escondem. Eles aparecem. A Bíblia diz no Salmo 1 que eles são exatamente aqueles que estão nos caminhos dos pecadores. São aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores. Esses são os rebeldes contra o Filho. Como assim? Eles expressam isto pelo desprezo ao Senhor. O rebelde contra o Filho, ele mostra isso em sua vida. Ele extravasa seu viver em suas paixões. Eles nem sequer pensam na lei de Deus. Eles não querem isso. Eles querem um mundo sem lei. A Bíblia fala desse tipo de pessoa. Jezabel foi uma mulher assim, que a vida dela foi completamente corrompida. Ela não tinha qualquer pensamento a respeito de Deus. Ela tinha seus ídolos. E ela marcava a sua vida pelos seus ídolos. Ela consultava seus ídolos. Os rebeldes, claramente rebeldes, são assim. Tem homens como Herodes, odiadores de Deus, prontos a assassinar qualquer um que se põe em seu caminho para tentar tomar o seu reino. Homens como Caim, e assim por diante, irmãos. A Bíblia mostra claramente, e o mundo está cheio de elementos que vivem em adultério, com prazer, que roubam, que matam o seu próximo, que tem sangue na língua, que tem seus pés prontos para trilhar um mau caminho, que mostram isso para os seus filhos, provam que querem andar assim e ensinam sua família a andar assim. Olha com que eles gastam o seu dinheiro. A vida deles é explorando como viver em suas paixões. Rebelde contra o Filho. Eles também odeiam a palavra de Deus. Não tente chamá-los. Eles não querem. Eles não querem ouvir a mensagem santa. Eles gostam, talvez, de ouvir alguma coisa que venha lhes abençoar no viver errado deles. Talvez gostem. Talvez ouçam alguma mensagem de um falso mestre. Mas a mensagem de Deus, a mensagem pura e santa do Evangelho, eles não gostam de ouvir. Eles tapam seus ouvidos. Eles rasgam os folhetos. Eles não toleram Bíblia em sua casa. Eles não gostam disto. Eles causam problemas para a sua família. Eles são modelos de iniquidade. Ei-los nos bares. Ei-los no carnaval, pulando o carnaval. Ei-los com suas bocas falando palavrões. E destruindo outros em seus caminhos. Ora, a Bíblia fala que no céu não há lugar para elementos assim. As portas dos céus não se abrirão para elementos assim. Eles ficarão do lado de fora. Eles serão atirados no lago de fogo.
E a Bíblia dá o relatório completo, dá o relato, mostra os nomes daqueles que serão atirados lá. Deus não silencia quanto a isso. Mas tem outro detalhe com respeito a eles. Eles andarão rebeldes durante todo o seu viver. Pode pará-los numa cadeia. Pode silenciá-los um pouco na cama, doente. Mas eles retornarão. Eles se levantarão ou sairão dali para viverem em prática, arrogantes contra Deus, blasfemando dos céus. Também, elementos assim perseguirão os santos. Eles defenderão leis que não permitirão mais a pregação do Evangelho. Eles estão prontos a se armarem contra os crentes, porque estão armados contra Deus. O Salmo 2 fala deles. Quem são eles? Homens e mulheres que gritam dia a dia: não queremos que Deus reine sobre nós. E tristemente eu digo, o nosso país está lotado disto. Em segundo lugar, homens e mulheres mostram uma rebeldia mais silenciosa, oculta no coração. Como assim? Eles preferem seus padrões terrenos de vida. Eles gostam, talvez, de uma igreja, de vez em quando vão num culto, podem até dizer que gostam de Deus, que oram nas suas casas, mas eles amam o mundo. Eles são terrenos, eles têm amor pelo estômago, eles têm um pensamento na terra, eles vivem daqui, até a morte, eles serão assim. Eles amam e preferem um conforto de um viver estribado em seus pensamentos. Em Isaías 55, Deus fala a respeito deles. Eles talvez não mostrem pelos pés como os primeiros, mas mostram aqui. Na mente, eles odeiam Deus. Eles não são tão pecaminosos na aparência. Podem até ser boas pessoas na sociedade. Todo mundo pode gostar deles. Mas o viver deles afirma que eles não querem Deus. Eles não querem compromissos. Eles estão ocupados com o mundo. Eles têm uma agenda com o mundo. Eles têm um horário definido com o mundo. Quando eles vêm na igreja, Satanás já está na porta esperando, chamando: vem para cá, você tem um compromisso comigo, você é meu. Em terceiro lugar, homens e mulheres mostram uma rebeldia mais sistemática contra o filho. Como assim? Há uma rebeldia ainda mais perigosa, mais sutil. Lembram dos filhos de Eli? A Bíblia fala deles em 1 Samuel. Eles conseguem aproveitar o embalo religioso dos seus pais. Eles conseguem se ocultar bem numa religião. E usa da religião como trampolim para saltar-se para o mundo. Alguns estão dentro de uma igreja, são membros de uma igreja, frequentam uma igreja, são batizados numa igreja, mas lá dentro seus corações são mundanos, pervertidos. Eles estão no culto apenas e querem dizer que vão para o céu, mas nunca foram salvos. Nunca. Eles conseguem sustentar o viver numa religiosidade sob o manto das atividades. Eu faço isso numa igreja, eu tenho um cargo,
Eu oro também na igreja. Eu canto também. Eu tenho muita participação. E em nossos dias está lotadas as igrejas de atividades. Eles arrumaram milhares de atividades para elementos assim. Que nada tem de compromisso com Deus da verdade. Eles não amam a Bíblia. Eles não amam a verdade. Eles são inimigos da cruz. Eles gostam dos pastores. Eles gostam de elogiar homens. Mas não a palavra de Deus. Eles não têm lugar no céu. E em quarto lugar, aqui, homens e mulheres mostram também uma rebeldia mais refinada contra o Filho de Deus. Como assim? Eles conseguem ser amigos dos crentes. Alguns até oram com os crentes, até chamam para orar na sua casa, até falam bem das coisas de Deus. Eles são assim. Eles são como aquele rei Agripa, que falou para Paulo: por pouco tu me persuades a ser um cristão. Chegou perto, mas não entrou no reino. Tem muitos assim. Vão juntos com os crentes, até defendem os crentes, andam, mas quando vêm, quanto a estrada estreita é terrível, o quanto andar com Deus exige, eles não podem andar. Consegue mostrar que tem admiração e que a religiosidade deles é tão relevante quanto a religião cristã. Vamos para o segundo ponto aqui. Os traços de um coração rebelde contra o Filho. Porque o texto diz, rebelde contra. Eu quero passar para vocês aqui. A marca número 1 da rebelião é mostrada de que maneira? É revelada pelo desprezo à verdade. O crente não é aquele que chora, que grita, que pula, que dança numa igreja. O crente é aquele que ama a palavra. Jesus falou isso, afirmou isso. Que os dele amam a palavra dele. Os discípulos do Senhor são assim. O que é isso, queridos? Que marca é esta? Eles ignoram a revelação. Eles não querem saber. A Bíblia é um livro tremendo. A Bíblia não é só o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Bíblia é um livro profundo. Ela tem cheiro aqui e espada aqui. Ela é assim. Ela mostra maravilhas de Deus, mas mostra os terrores de Deus. Ela mostra juízo, justiça e santidade. Ela mostra o caminho para o céu, mas mostra o caminho para o inferno também. A Bíblia é um livro desse tipo. Então, os que não amam a palavra de Deus não gostam de ouvir isto. Não gostam de apurar toda a verdade. Eles querem uma verdade parcial. Eles ignoram a condição deles desde a queda. Os inimigos número 1 acham que é uma raça especial, que não vieram tanto de uma queda assim. Quando a Bíblia denuncia nossas vidas, o livro de Deus vem falar contra mim. O livro de Deus vem, chega no meu ser e diz o que eu sou, de onde eu vim e o que eu mereço. Quando nós entendemos isso, nós sabemos claramente, confessamos, que é por misericórdia. Esses que têm a marca número 1, eles gostam da Bíblia, mas eles gostam daquela maneira, como um livro que favorece o viver terreno. Eles até põem a Bíblia em casa, porque parece para eles, supersticiosamente, que o livro exala um bênção dentro de casa. Mas eles não recebem como a mensagem do céu. Eles entregam a Bíblia para o pastor. Diz, pregue o que eu gosto de ouvir. Eu vou pagar para você.
Também, a marca número 2. O rebelde não consegue ver em sua vida a necessidade do Salvador. Ora, Jesus veio salvar perdidos. O rebelde nunca se vê perdido. Então, para que um Salvador? Para que Jesus? Ele nunca viu o seu estado de perdição. Ele nunca viu o seu merecimento. Ele pode até ter ouvido de Jesus o Salvador, que veio salvar o mundo todo. E ele está junto com essa turma toda. Mas ele individualmente nunca se viu como um caído, longe de Deus, desprezível, um réu. Nunca. O rebelde que nunca viu a necessidade do Salvador, ele anda com prazer no mundo. Ele tem a igreja aqui e o mundo aqui. Ele pisa Jesus. Ele não quer o Salvador. Ele gosta muito do Jesus da nova era. É um Jesus moderno, um Jesus simpático, um Jesus que abençoa todo mundo. Oh, queridos, aqui é o céu dessa pessoa. Ele vai querer ir para o céu lá em cima? Ele vai querer morar com Deus? De maneira nenhuma. Ele gosta daqui. Ele deseja estabelecer habitação permanente aqui. E mesmo que chegue na hora da morte, ele normalmente sente paz na morte, porque ele acha que vai levar consigo bênção e vai para um lugar de descanso. Também, o rebelde, em terceiro lugar, ele é surdo e cego quanto àquilo que acontece ao seu derredor. Ele não vê o que está acontecendo. Ele vê o mundo. Ele vê as bênçãos mundanas. Ele vê como o mundo pode melhorar. Mas ele não vê perigos ao derredor. Ele não vê que a morte lhe espreita lá adiante. Ele não vê perigo da ira de Deus. Ele não consegue entender isso. O mundo dele é o mundo natural. Então não fale de coisas espirituais. Ele não vai entender. Ele não sabe o que é ira, o que é o inferno, o que virá depois da morte. Ele não entende essas coisas. Por quê? Ele não compreende a palavra de Deus. Não chegou em seu coração ainda. Não há nele o Espírito de Deus habitando nele para lhe orientar, guiar a sua vida, guiá-lo na verdade. Então ele está abraçado com o mundo, anda com o mundo até que a morte lhe arranque daqui. Mesmo que gritemos ao ouvido desse rebelde, ele não vai ouvir. Às vezes acontece que um rebelde desse tipo sofre um acidente, não morre. Mas o que acontece? Ele fica apavorado. Ele tenta dizer que vai voltar para Deus. Mas não, é por pouco tempo. Ele retorna para o seu caminho, porque é ali que ele gosta. Esse é o rebelde. Às vezes, ele está doente e pede oração. Dá uma impressão de que ele vai se converter. Mas logo que passa os perigos de uma morte, ele volta ao que era anteriormente. Grite para o rebelde. Grite. Venha para Deus. Ele não vai ouvir. Que tristeza. Mas é exatamente isso. Ele não percebe também o que a Bíblia diz a respeito dele. Que neste mundo ele é um escravo. Lembra que Jesus falou com os judeus? Vocês são escravos do pecado. Eles disseram, não, nós somos pessoas livres. Nós somos religiosamente livres. Nós somos descendência de Abraão. Nós somos um povo abençoado. Nós vamos para o paraíso. Jesus disse, vocês cometem pecado. Então vocês são escravos do pecado. O rebelde não percebe isso. Para ele, ele acha que é livre. Que levantando, passeando, se alimentando, trabalhando, volta para sua casa, vai para outro lugar, tem amigos, brinca, passeia. Ele está tudo bem, quando na realidade não está. Ele não percebe também que está aos poucos
levado como boi para o matadouro, até que a morte chegue. Outro detalhe quanto ao rebelde. Eu coloco aqui como a quarta marca. O rebelde manifesta profunda simpatia pelo mundo e trabalha pelo bem da organização maligna. Deus não tem promessa de melhorar o mundo. Não, queridos. Este mundo será destruído. Deus está salvando o seu povo eleito. E depois que ele levar o seu povo para o céu, ele vai destruir este mundo. O reino aqui é do diabo. Satanás está em plena atividade neste mundo. O mundo é uma organização contra Deus. O mundo é uma organização perigosa para os crentes. A morte ainda está presente. Tem bênção neste lugar. Às vezes, Deus dá um tempo maravilhoso de bênção. Ele começa a salvar almas. Ele espalha homens e mulheres, crentes sinceros, pela sociedade. E então a sociedade respira. A sociedade tem luz cristãs brilhando. Tem sal da terra e luz do mundo, como Jesus diz lá em Mateus. Mas, em geral, Deus está apontando suas armas contra este mundo. A Bíblia é clara sobre isso. O Salmo 7, o Salmo 9. Deus está em plena atividade contra os homens, por causa da ira dele. Mas o rebelde, ele quer o bem do mundo. Ele tem a mesma mentalidade de Caim. Vamos organizar um mundo melhor. Não vai ter dilúvio, não vai ter ira. Vamos trabalhar, vamos arrumar, vamos criar um mundo independente de Deus. O rebelde tem profunda aversão pelo reino de Cristo. Ele não vê o reino de Cristo. Ele não sabe o que é reino espiritual. O que é Jesus liderando a vida. O que é ser um homem de Deus. Um homem que ora, que busca o Senhor, que conduz a família nos caminhos do Senhor, que ensina a palavra, que sabe o que está acontecendo, que sabe para onde vai após a morte. Isso ele não entende. O rebelde está longe disso. Está fora desse assunto, porque não faz sentido para ele. Ele não pode entender como um crente pode afastar-se do mal, pode fugir da tentação. Ele não entende. Ele está fora do reino. Os egípcios não podiam compreender José. José era crente, eles não. Não faz sentido para o ímpio. Outro detalhe, ele não tem apreciação por coisas eternas. Ele vai gostar de uma igreja que trata de coisas terrenas, ensinando como trabalhar, como lidar, ajudar os pobres. Eles gostam disso. Como distribuir cestas básicas. Mas não falem de coisas eternas. Vamos programar dentro da igreja atividades, ensinar costuras, ensinar como lidar com os drogados. Tudo isso eles vão fazer porque eles gostam disso. Eles querem melhorar o mundo. Mas não fale de coisas eternas. Não fale da cruz. Não eleve a glória de Deus, por favor. Isso faz mal para o homem natural. Não importa se ele é rico ou se ele é pobre. A situação é a mesma. Tanto aqui no Brasil como na África é a mesma coisa. O homem natural não muda. A não ser que Deus intervenha. Ele despreza Cristo e o reino dele, porque é rebelde. Também nada há de sensibilidade que chegue a tocar em sua alma, nem mesmo as mais sérias advertências. Você pode falar do inferno, do lago de fogo, da cólera de Deus. Isso não toca mais. O ímpio, o rebelde, fica insensível. Vai passando o tempo, ele vai ouvindo essas coisas e não pensa mais nisso. Seus sentimentos giram em torno daquilo que é mundano e carnal. Também, o rebelde nada tem de senso de obrigação
e responsabilidade para com Deus. Não tem. O rebelde não para pensar. Ele não tem aquele senso de investigação. Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Por que vieram essas coisas? Por que frutas? Por que o sol? Por que comida? Por que água? Ele não investiga essas coisas. Ele pensa que tudo é dele. Ele pode até ter gratidão a Deus, mas não tem temor. Notem, ele sempre está pensando que o que ele recebe é porque ele merece. Não tem responsabilidade para com Deus. A Bíblia diz: não há temor de Deus em seus olhos. Por isso que eles vivem assim. Então vamos lá. Vamos examinar isso mais profundamente. Visto que não tem nenhuma obrigação e responsabilidade para com Deus, o rebelde não pode adorar a Deus com os remidos do Senhor. Você não espere que ele vai adorar a Deus em sua casa. Ele não vai assentar para orar na hora de comida. Ele não vai orar com a família. Ele não vai orar nos momentos difíceis. Ele não vai pegar a família, vamos para a casa de Deus. Ele não vai abrir a Bíblia para ler em casa. Ele não tem esse senso de responsabilidade. Para ele, os filhos são dele, não são de Deus. O dinheiro é dele, não é de Deus. A casa é dele, não é de Deus. Então, ele não se torna um dispenseiro. Ele não é um mordomo de Deus, por assim dizer. Não. Por quê? O rebelde não tem compromisso com Deus. Também, ele nunca vai conduzir sua vida e família sobre as ordenanças divinas. E nesta época agora, é o momento mais crucial para descobrir quem é crente ou não. Deveras, a Bíblia nos enche de responsabilidade para com aquilo que Deus nos deu. O que vemos são mulheres rebeldes contra os maridos. Não querem educar seus filhos. Preferem colocá-los numa creche. Os homens são assim também, porque põem as mulheres para trabalhar. E eles querem ganhar dinheiro, querem encher a casa de conforto. Não ensinam seus filhos para onde eles irão. Não falam sobre Deus da família. E nem se ocupam em trazer para a igreja e ouvir a palavra de Deus. Eles querem ficar livres de ocupações terrenas. Eles querem sentir bem. Eles não querem responsabilidade. Esses são os rebeldes. Também, eles nada entendem de oferecer a Deus ações de graças. Ora, quanto a Bíblia fala, rendei graças ao Senhor. Rendei. A Bíblia diz que a glória é de Deus. Tudo Ele nos deu para a glória dEle. A Bíblia ensina, exorta, anima os crentes a adorar ao Senhor, porque faz parte. Nós temos um Deus. Ele nos doou tudo. E por que não adorá-lo? O rebelde não tem esse senso de adoração. Por quê? Ele prefere adorar ídolos. Ele prefere adorar os homens. Tudo aquilo que ele abençoa aqui na vida, ele vai oferecer culto àquilo. Outro detalhe, seu coração enganado leva-o a pensar que tudo não passa de pensamentos religiosos. Eu conheci uma senhora que disse: todas as religiões são iguais. Esse era o pensamento dela. Ela nunca parou para ponderar. Nunca. Porque ela não quer encarar a verdade. Então, vamos para esta parte final. A horrível condição de rebelde. Onde está no texto? Eu inventei isso? Não. Olha, rebelde contra o filho. Veja, se fosse rebelde contra mim, eu nem falaria sobre isso. O homem tem um poder de manipular a mente dos outros. Eles são capazes de reunir pessoas e mais pessoas em torno dele. Os homens são assim. A religião moderna faz isso com facilidade.
Os homens são habilidosos em reunir multidões e arrancar o dinheiro deles, os bens deles. E eles não percebem. Nós não estamos tratando disso. Nós estamos tratando sobre rebelde contra o Filho. Escutem, Deus apontou o Filho dele para ser o Salvador e Senhor. Deus mandou o Filho dele ao mundo. Notem, a segunda pessoa da Trindade foi enviada pelo Pai ao mundo. Não mandou outro, não mandou um anjo, não mandou um homem, mandou o Filho. A Bíblia inteira, como que, aponta o dedo para o Filho. Os profetas todos apontam o dedo para o Filho. O Pai e o Espírito digam, olhe, creia no Filho. Os santos do passado estão dizendo, creia no Filho. Olhem, queridos irmãos, Deus diz, não tem outro. E se vocês pensarem bem sobre Jesus, vai criar um verdadeiro terror em nós. Porque foi Ele o Criador. A Bíblia diz em Colossenses que Ele é dono de tudo. Cada coisa que tem no mundo. Sua unha, Ele é dono. Seu dedo do pé, Ele é dono. Foi Ele que nos fez. Ele é glorioso. Deus, o Pai, exaltou o Filho acima de todo nome. E ser rebelde contra Ele, você não pode dar um passo sequer nesta vida. Um passo só, sem pisar em território dele. Dentro da sua casa, na rua, você está pisando em território do Filho. Ele diz, a casa é minha, não é sua. Você lembra que todo o seu ser, sua boca, seus olhos, seus ouvidos, seu nariz, suas mãos, seus pés, tudo foi Ele que fez. E se você não usa para a glória dele, você está em perigo. Rebelde contra o Filho. Outro detalhe. Deus mandou o Filho como o único cordeiro. Não tem outro. Não tem Maria. Não tem Paulo. Não tem Papa. Nem pastor. Ninguém que possa socorrer o pecador. E ser rebelde contra ele significa então que está fora da mais bem-aventurada condição. Mais bem-aventurada condição. Está fora. É um rebelde. Significa que Cristo passou. Passou. Mas Deus não autorizou chamar essas pessoas. Meu Deus. Imagina Cristo passando por Jericó. Milhares de pessoas ao derredor dele. Mas Deus o Pai não autorizou salvá-las. Significa que eles continuarão rebeldes. Significa que, usando outra ilustração, que Jesus entrou no cemitério. E quantos túmulos tem lá? Mas ele não chama ninguém dali. Ele vai diretamente no túmulo de Lázaro. Porque era Lázaro e não os outros. Então, queridos, rebelde significa que a pessoa está fora do mais alto, glorioso e eterno privilégio de crer no Filho. Vamos lá? Tem mais coisas aqui. Está fora da lista daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Manter rebelde contra o Filho é um sinal aterrorizante de que o nome não está escrito no livro da vida. Que não é a ovelha do Senhor. Não pode ouvir a voz. Então não é dele.
Outro detalhe, está na lista dos mortos. Por isso jaz num permanente estado de morto e é destinado ao lugar dos mortos. Lembrem bem, Jesus, o Deus, não é Deus dos mortos. Ele é Deus dos vivos. Que coisa triste. Rebelde contra o Filho. Outro detalhe. A postura de rebelde significa que não está pertencendo ao grupo que Deus conheceu antes da fundação do mundo e que Deus entregou ao Filho. Lembra o capítulo 6 de João? Todo aquele que o Pai me dá. Jesus individualiza ali. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O rebelde, ele continua assim. Ele não é entregue ao Filho. Que situação apavorante. Morrer no pecado. Eu já conheci muitas pessoas que morreram assim. Nesse estado de rebelião. Ficaram assim. Não ouviram mais a verdade. Ficaram até a morte. Ouviram durante o período que viveram. Tiveram oportunidade de ir a uma igreja. Tiveram oportunidade de ouvir uma pregação. Deram até a impressão de que tinha se convertido. Mas depois voltaram atrás. Continuaram rebeldes. Mas notem, Deus não entregou ao Filho. Queridos, a rebeldia é contra o Filho de Deus. Eu estou sublinhando isso em palavras. A rebeldia não é contra uma organização evangélica. Alguém pode matar Paulo, mas a rebeldia é contra o Filho. Pode apedrejar Estevão, mas antes de morrer, Estevão abre a boca para falar com eles, que eles estavam rebeldes, não ouvindo a voz de Deus e do Espírito Santo. Não é contra mim, ou contra a minha igreja. Todo viver será guerra declarada contra o Filho. Eu não vou me curvar perante o Senhor. Eu não quero que o Senhor reine no meu lar, na minha vida. Não controle meu dinheiro, não controle meus lábios, nem minha vista. Eu sou dono de mim, eu sou dono do meu nariz. Esse é rebelde contra o Filho. Todo viver será assim, mesmo que se esconda numa igreja. Não tente, porque a rebeldia vai ficar mais disfarçada ainda, lá dentro da igreja. Outro detalhe, viverá correndo de um lugar para outro, como Caim, escondendo do Filho de Deus, escondendo de Jesus, da bondade desse Salvador. O Senhor passa, o Senhor chama pecadores, mas eles se escondem, eles dizem, não queremos ouvir. Outro detalhe, ele vai se achar sempre que pode prevalecer contra o Filho. Vai sempre querer lutar contra ele. Jesus é o bom pastor, amável Senhor, bondoso, advogado. Ele vai atrás dos perdidos. Ele ama os pecadores. Ele veio buscar pecadores. Mas os homens o tratam como se ele fosse fraco e querem enfrentá-lo. Dizendo não, não, não e não. Saia da minha vida, da minha casa. Nós queremos outro Jesus. Nós queremos um Jesus diferente. Um Jesus bondoso, que não fica mexendo com nossos pecados. Eles querem isso. E eles têm agora o Jesus da nova era. Ele vai sempre medir forças contra o Senhor, recusando o quê? A bondade, amor, graça e perdão do Senhor. Não tem algo
que o rebelde contra o filho ama mais do que seu próprio pecado. Ele guarda no íntimo os seus ídolos. Ele conserva lá. Então ele não quer mensagem de Jesus. Ele não quer ouvir que Jesus morreu para tratar com seus pecados. Que Cristo veio punir os nossos pecados na cruz. Ele não quer ouvir isso. Porque ele ama seus pecados. Outro detalhe. O rebelde contra o filho estará sempre unido com aqueles que estão na mesmíssima condição. Sempre juntos eles estarão. Se estão dentro de uma igreja, vão fazer um grupinho deles lá. Vão ser rebeldes dentro de uma igreja contra um pastor. Vão atuar contra o filho. Vão sempre rejeitar o bem. Vão sempre rejeitar o amor de Deus através da vida de alguém. Porque não querem. O rebelde vai ser contra a sua esposa, se ela for uma crente genuína. Até ela, se não for uma crente, for uma rebelde, será contra o marido. Haverá essa guerra tremenda. E Jesus tratou sobre isso. Ele disse que ele não veio trazer unidade. Ele veio trazer divisão. Ele diz, de agora em diante haverá isso. Você quer me seguir? Então você vai ter que ser contra alguém outro. Mas eu não posso terminar sem apresentar a solução. Qual é? O Evangelho mostra a solução. A misericórdia de Deus. Ou não tem algo mais precioso para Deus. Ele não está atrás de ninguém que faz coisas bonitas na igreja, que canta bonito. Nada disso serve. Ele está atrás de homens e mulheres quebrantados. E se tem algo que agrada ao Senhor lá do seu trono, algo que move Deus do trono para descer do trono e falar com os homens, é quando ele encontra homens e mulheres quebrantados. Ele vem falar com eles. Um coração assim enche os olhos do Senhor. É precioso para ele. Mas notem, é porque os homens querem quebrantar? Não. É algo que ele faz. Oh, que maravilha. Ele é riquíssimo em misericórdia. E ele liberou isso aos pecadores. Sua misericórdia. Primeiro ele vai em misericórdia. Depois ele vai em graça. Nota os atos de Deus. Ele não liberou verbas para prosperidade mundana. Ele liberou misericórdia. Seus atos são de misericórdias neste mundo. Mas notem, eu vou terminar dizendo, a misericórdia dele é mostrada por meio do seu Filho. Jesus é o único que vem ao encontro do pecador, que vai socorrer o perdido. É sempre assim. Olha como ele entrou na casa de Zaqueu e salvou aquele homem. Ó, como na cruz ele olhou para aquele perdido, que estava na hora de morrer e cair no inferno. Ele estendeu sua mão de poder, não sua mão física que estava pregada na cruz. Foram suas palavras, as mesmas palavras que ele abriu a boca para fazer o mundo. Ele abriu também para chamar o pecador para ir para o céu com ele. Ele é o Deus dos perdidos. E ele veio buscar e salvar os perdidos. Por isso que nós cantamos. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus. A do Evangelho Santo que nos conduz ao céu. E esta mensagem que eu tenho aqui. Tem alguém nesta noite que não foi salvo? Jesus está convidando perdidos. Se Ribeirão Preto toda se humilhar, Jesus entra para socorrer os aflitos. Vamos ficar em pé.
Vamos orar. Oh, bendito pastor, tu vieste ao mundo para salvar perdidos. E nós vimos o que claramente tua palavra fala aqui. Ela deixa claro que todo rebelde contra o Filho não verá a vida. Que tristeza, meu Deus. É triste saber que há milhões de pecadores assim. Mas eu quero pedir tuas misericórdias por essas almas, para que haja salvação neste lugar e para que todos que podem ouvir a tua palavra possam ter um encontro maravilhoso. Corações que estão despejados de orgulho possam se quebrantar perante o Senhor para serem salvos. Nos dá a tua direção nesta semana. Guarda nossas vidas de todo mal. Em nome de Cristo. Amém.